Sabe qual é o maior erro no day trade? É ir contra o fluxo. Não é o fluxo de ordens, é o fluxo do cenário global. E aqui nesse vídeo tu vai aprender a ir sempre a favor desse fluxo com 3 passos bem simples que tu vai conferir todo dia antes de abrir as tuas posições. Porque até mesmo uma posição que tu pega um ponto de entrada perfeito, geralmente ela vira para trás, não vira? Porque talvez tu esteja contra a maré naquela situação. Mas agora, depois que tu assistir isso aqui, só vai nadar contra a maré se tu quiser. Então, vamos lá. Primeiro começa que todo preço ele tem um motivador para se mexer. Então, acredito eu que tu já tenha consciência que o mercado não é só um apanhado de gráficos ou de númerozinho na tela. O mercado, ele é o somatório das coisas que estão acontecendo pelo mundo para poder gerar uma pressão de otimismo ou de pessimismo. Que tipo de coisas? Vamos lá. De um jeito bem simples que tu vai lembrar aqui na hora quando tu já ouviu falar nisso no mercado, sobre decisões de juros, política monetária que a gente fala quando vem um banco central para decidir os juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. Aí tem indicadores econômicos que tu já deve ter visto no investing.com, que tem payroll, PIB, PCE, o CPI, que é a inflação. Então, assim, parece muito distante para quem não observa essas coisas antes de operar. Só que isso não é só no indicador econômico. Como, por exemplo, eventos globais. Todos os dias está acontecendo eventos globais. Literalmente todos os dias tem alguém falando alguma coisa, algum grande líder, alguma grande decisão sobre tarifas, sobre sanções, sobre mercados como um todo. Ah, vai aumentar a compra de minério de ferro do Brasil. O que que isso gera para o Brasil? Ó, isso é o mundo real que faz o quê? Mais atratividade para os mercados como um todo, principalmente de ativos de risco, e diminui as proteções pelo mundo. Mas você vai entender aqui ao longo desse vídeo. Então vamos embora. A gente vai puxar um exemplo prático aqui para te entender de um jeito bem simples e direto. E depois vai ter aqueles 3 passos que eu te falei. Tu vai conferir isso para o resto da tua vida de um jeito específico, mas nada complicado. É simplesmente abrir e olhar, tá? Então vamos embora. O primeiro exemplo prático aqui, ó. Um cenário em que bolsas americanas, né, o famoso S&P, tá derretendo, aconteceu alguma coisa que as bolsas da Ásia também estão caindo. No cenário das commodities está desabando tudo. Aí tu olha assim, meu Deus, o que que isso gera para o nosso mercado aqui de dólar e de índice? Isso está mostrando para a gente que está tendo aí uma saída dos mercados como um todo pelo mundo, um derretimento, porque estão saindo do risco, tirando dinheiro do risco e aumentando suas proteções. E isso vai gerar o quê? Pressão para que o nosso índice caia e o nosso dólar suba. Esse racional prático é um racional que acontece literalmente todos os dias. Nem todos os dias vai ter fatores econômicos para fazer com que tudo caia ou tudo suba. Mas, quando tu entende o que realmente tem impacto pro ativo que tu está operando, é aqui que mora o teu jogo. É aqui que tu coloca as tuas posições só a favor, entendeu? E agora num outro exemplo que tu já vai matar a charada na hora. Tu já vê um outro dia, começa tudo muito bem no mundo, notícias boas de aumento de produção, o PIB no mundo está aumentando, e aí tem várias notícias ali, vai ter aí uma isenção de impostos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, aqui no Brasil é meio difícil, né? Mas uma isenção de impostos, isso é só de tu ler, tu já vê assim, ó, meu Deus, se acontecer isso aí é bom, não é? Então, possivelmente, nesse dia, com essas simples coisas que tu leu, tu já viu assim, ó, cenário de otimismo. Otimismo gera pressão de alta para índice e queda para dólar. E aí que mora o detalhe. Porque não é porque tu faça análise técnica ou fluxo, price action, que tu vai ter que ficar comprando e vendendo nesse dia.
tu simplesmente vai olhar assim, ó, meu Deus, é muito bom. Quando é muito bom as coisas, geralmente o dólar desacelera, porque ninguém vai querer proteção. E aí, o que que acontece? Tu só escolhe os setups ou as estratégias que tu já faz a favor de uma venda de dólar. É isso, e de uma compra de índice. Porque operar os dois ativos, tem muita gente que fala que ai, você tem que ser especialista num ativo só. Tu tem que ser especialista no que move os mercados. Como esse contexto macro que eu acabei de te passar aqui, que tu deve ter visto assim, ó, meu Deus, será que é simples assim? É, só que o que que acontece? O detalhe principal é que tu tem que olhar as coisas certas, entendeu? Não é ler qualquer notícia na internet e achar se isso é bom ou ruim. É olhar as coisas certas e a gente vai abordar isso aqui. Então, se tu já tá gostando desse vídeo até aqui, te inscreve no canal e deixa o teu like aí, que aí eu vou saber que tu gosta desse tipo de vídeo em específico e vou fazer mais pra ti. Tá? Então agora a gente vai para esses 3 passos que eu te falei. Já entendeu essa noção do otimismo e pessimismo? Agora a gente vai bem objetivo. O que que tu vai olhar no primeiro passo todos os dias? Tu vai olhar como que estão os mercados pelo mundo. As coisas que estão saindo naquele dia estão gerando otimismo para os Estados Unidos, para a Europa e para a Ásia? Por que que a gente fala desses 3? Porque eles são os principais parceiros comerciais do Brasil e os mais relevantes para impactar o nosso mercado financeiro. Porque a gente acabou de falar, Estados Unidos, Europa e Ásia. Eles são os maiores mercados do mundo. Então, o mercado financeiro se conecta, assim como as economias se conectam. Então, o que sai lá vai impactar aqui. O que sai aqui, né, nós somos muito menores, não vai impactar tanto lá, mas a gente impacta na China sim, tá? China, Europa, nos Estados Unidos a gente tem um reflexo um pouquinho menor, só quando diminui muito a produção de commodities aqui, que vai encarecer para eles, porque eles compram nossa, né? Aí dá uma azedada para eles, mas em casos específicos, mas não nas bolsas de tecnologia, isso aí eles não estão nem aí para o Brasil, né? Mas num cenário macro, que a gente fala, o primeiro passo e bem objetivo é olhar o que está afetando Estados Unidos, Europa e Ásia, ok? E aí o passo número 2 é justamente ir no investing.com e observar a agenda econômica para ver se tem PIB, payroll, o CPI é a inflação do consumidor lá dos Estados Unidos, para ver se tem decisão de juros lá do Fed. Por quê? Quando tem decisão de juros que eles vão aumentar juros, vai causar medo no mundo, ou seja, vai sair dinheiro para segurança e vai causar uma pressão de alta para o nosso dólar e queda para nossa bolsa. Um racional bem simples, talvez até tu já saiba, tu só não executa. Se tu não sabia, aí ó, mais um cenário para ti. Então, o racional é sempre esse. Primeiro, olha como estão os principais mercados lá, os principais eventos que tem nesses países. Depois, olha os indicadores econômicos que vão ter naquele dia, tá? Não é para te operar especificamente indicador econômico. É porque todo indicador econômico ele gera ou um otimismo, ou aumenta o otimismo, ou aumenta o pessimismo. E só de tu saber isso, tu já tá vivendo o sonho. Porque tu já vai te proteger e se vier bom, tu vai junto. Se vier ruim, tu vai junto pro outro lado, tá? E esse é o objetivo de tu estar ligado nessas situações. E agora o terceiro e principal, o que é o driver do momento? Como tu identifica o driver do momento? Eu vou te dar um exemplo bem claro e direto para te saber o que é o driver. Já deve ter visto, né? Agora se está vivendo nesse ano aqui um grande bafafá sobre tarifas no mundo. Então, os Estados Unidos tarifando o mundo inteiro. Isso é o driver do momento. Toda vida que tem uma fala sobre mais tarifas, mercados desabam. E quando tem uma fala sobre menos tarifas, mercados disparam. Então, este é um ponto crucial ali que eu te digo assim, tu consegue viver do mercado só com os 2 primeiros, porque o driver do momento, tu vai escalando, tu vai entendendo o que está acontecendo depois que tu tá vivendo já isso. Não adianta tu dizer assim, vou sair do
cenário da análise técnica, vou entender tudo da outra coisa. Eu sei que no começo pode parecer um pouquinho distante, mas é bem prático e bem direto. Inclusive, no meu YouTube aqui eu faço uma live todo dia 6h30 da tarde. No Instagram eu faço uma live não, a live também tem 6h30 da tarde, mas tem um vídeo de manhã de 2 minutinhos que já traça todo o cenário ali junto. Então, só por me seguir tu já vai ficar por dentro disso, porque eu vivo isso aqui todo dia, entendeu? Eu literalmente opero só a favor do mundo. Este é o racional. Então, assim, a consistência, ela vem, não é do teu setup, do teu ponto de entrada, ou da estratégia de fluxo mais assertiva do. Não. Ela vem da direção. E o que que dá direção para os mercados? Se tu já entendeu até aqui, são as coisas que acontecem no nosso mundo real. As ações, as coisas, os dados e as informações que geram impacto para o mercado. Lembra que quando um político fala, também impacta no mercado. E isso tu vai vivendo e entendendo ali dentro, entendeu? Só que, óbvio, tem coisas muito mais objetivas. Quando eu opero no mercado, eu opero usando o mundo a meu favor, mas com um cenário muito mais objetivo. Então, acompanha qualquer live minha que tu vai entender, porque a gente traça um cenário executável, não é ai, isso, se isso acontecer um dia, meu Deus do céu, aí nós viremos comprar dólar. Não, não. O que que tá acontecendo? Aqui e agora. É isso aqui, ó. É isso aqui que tu faz o dinheiro, entendeu? Porque tu sempre estará a favor da maré. A correnteza tá correndo forte para lá, tu só se joga com o teu barquinho e vai. Agora, se ela virou para cá, tu tira o teu barquinho ali e te joga pro outro lado. É assim. O racional é esse, o mesmo que eu uso há milênios nas minhas operações, porque eu vim da análise técnica e do fluxo. Então eu sei o que que é o cara entrar 5 vezes no dia, comprar, ser estopado, vender, ser estopado, comprar de novo, ser estopado. Eu sei o que que é isso aí. O racional base aqui, que tu já deve ter entendido, é que com esses passos que tu pegou aqui, tu vai conseguir identificar um otimismo ou pessimismo. No otimismo gera pressão de alta para índice e queda para dólar. No pessimismo é o reflexo oposto. Fazendo isso, tu só vai trabalhar a favor da maré, a favor do vento. E isso vai trazer os teus resultados de maneira consistente, porque tu não acertou, porque tu conseguiu pegar um setup que deu lindo naquele momento. Tu acertou porque tu viu que o direcional era para lá, a predominância era um otimismo e tu fez a compra perfeitamente do índice e a venda perfeitamente do dólar. É isso que é operar a favor do mundo.